Oi pessoal, boa tarde. Tudo tranquilo com vocês? Professor Paulo Carnaval, meu grande amigo. Pessoal, hoje à tarde eu tenho a grande honra de participar dessa live com o professor Telino, Alfredo Telino. Karine está aqui, e a Nara, a turma grande. Eu tenho a grande honra de participar hoje à tarde com o professor Alfredo Telino, é um grande amigo de Pernambuco. Eu sou de Vanalmi e estou na Paraíba, compartilhando aqui junto com vocês esse momento de tarde de conhecimento, de troca de informações, troca de saberes. E para mim foi uma semana de expectativa, onde estava aguardando meu nobre amigo. Deixa eu ver só se ele entrou aqui para poder convidá-lo. Alfredo Telino. Aí eu estou esperando ele. Estou vendo aqui que tem grandes pessoas, grandes nomes e pessoas que são fortes na parte do esporte, da iniciação esportiva. E essa parte da iniciação esportiva, para mim, é uma das que eu tenho o maior prazer em falar. Porque quando eu falo da iniciação, eu venho falar também de todo o princípio da vida. E da vida é mérito, da visão. E uma das coisas assim que a palestra ela, assim, teve uma forte ligação é quando a gente fala desses valores. Então a gente não pensou só em chegar aqui e falar do esporte em si, mas a nossa parte era de falar de valores humanos. Então, de como procede essa formação, como a gente proceder junto com esses meninos. Muitas vezes, quando eu vou dar aula na universidade, que eu dou aula de esporte educacional, certo? Quando eu dou aula de esporte educacional, o que é que acontece? Os meninos, a minha turma, esperam uma receita meio de bolo. Eles esperam que eu chegue lá e apresente algumas atividades para eles. Mas na realidade, eu não gosto dessa parte de compartilhar material. Eu acho legal quando a gente, assim, pelo menos assim, a nível de faculdade, eu ensino a pescar. Eu ensino a eles a buscar as atividades, ter um entendimento do que está fazendo. Aí então, posteriormente, eles vão lá e faz aula de acordo com o que eles, assim, dentro da convicção deles. Mas, de volta a dizer a vocês, eles sabem o que é que a criança precisa. A gente está esperando aqui, estou esperando aqui o professor Alfredo Telino, certo? Uma grande figura, está no doutorado dele. Hoje de manhã trocamos umas figurinhas, tem excelentes ideias para uma dissertação. É uma pessoa muito capacitada, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo trazer ele. O Sotelino. Ele ainda não está presente. Então, veja aqui que tem várias pessoas de várias localidades brasileiras. Leonor, do Piauí, Cássio de Alagoas, Dex do Rio Grande do Sul, Carnaval do Ceará, Karine de Alagoas. Isso é bonito, isso é bom. Professor José Fernandes Filho, meu eterno orientador. Nunca vou deixar de ser aprendiz dele. É minha luz. É
uma pessoa justa e perfeita. Eita, chegou a maior referência, uma das maiores referências da educação física, doutora Paula Roqueter, a qual teve uma grande honra de ter sido aluno dela, diretamente do Rio de Janeiro. Pessoal, Bernardino também está presente, o professor Telino chegou, professor Telino. Professor Telino, professor Bando, meu irmão Telino. Chegamos, finalmente. Chegamos. Professor, eu fiz apenas uma explanação do que a gente ia conversar hoje. Eu falei um pouco de você, que se fosse uma live para falar de professor Telino, eu passava 2 horas aqui falando da pessoa que você é. Aí, é isso. Rapaz, eu tenho grande referência de vossa pessoa, tá certo? Então, professor, vamos fazer uma apresentação? O senhor? Vamos. Você não já me apresentou? Não, eu só falei uma 10ª parte do que você é. Boa tarde a todos, boa tarde aos amigos da FIEP, boa tarde aos colegas profissionais de educação física, aos alunos que estão nos assistindo, à comunidade em geral, familiares, que tem alguns também assistindo a gente aí. Eu sou o professor Alfredo Telino, moro aqui em Pernambuco, sou profissional de educação física formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Fiz minha primeira pós-graduação em Curitiba, no Paraná, onde eu morei em Foz do Iguaçu, onde eu tive a felicidade e a honra de conhecer o professor Almir Adolfo Grum, e a partir daí começar a fazer parte desse seleto grupo de profissionais da FIEP, né? E é isso. Hoje eu trabalho, já me aposentei da área de educação física escolar e estou na área acadêmica ainda. E pronto aqui para a gente tentar discutir alguma coisa aí. Isso não vai ser uma live, vai ser um bate-papo com profissionais de renome, como o professor Divan Almir Maia, hoje doutor Divan Almir Maia, e que sabe tudo e mais alguma coisa na área de iniciação esportiva. Vamos embora, doutor. Eu estou falando, como eu disse a vocês, falando aqui de Campina Grande, da Paraíba. Como interessante a velocidade das informações, professor Telino. Hoje a gente estava vendo aqui Rio de Janeiro, Roraima, Alagoas, Piauí, tá o Brasil todo aqui conosco, né? Com essa informação, ela minimizou, assim, diminuiu essa distância. Por exemplo, em 93 eu era acadêmico de educação física e para fazer um trabalho eu teria que agendar uma máquina de escrever. Então a gente digitava na máquina de escrever, eu tinha o DCE. E hoje, se você se você tem um interesse de crescer, você tem milhões de opções. Então aqui é uma. A gente vai bater um papo, a gente vai falar sobre a iniciação esportiva, e você vê que a gente está abrangendo ao mesmo tempo o Brasil todo, diferente de um tempo atrás, né? Que a gente tinha que fotocopiar alguns capítulos de livro, que era tão difícil. Quando o pessoal falava doutor José Fernandes Filho, caramba, como será que ele é, hein? Será que ele anda, se ele voa, aquelas coisas? Hoje ele está aqui junto com a gente, colaborando com a gente, né? Eu fico até nervoso de estar aí sendo ouvido pelo grande mestre doutor José Fernandes Filho, né? Uma pessoa que manda um abraço para ele, para sua esposa, a doutora Paula. Não sei se ela está aí com a gente. Tá mas, também. assim, tá também. São duas figuras ímpares da educação física no mundo. Não é nem no país, no Brasil, não. É no mundo. Telino, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, dentro dessa temática aqui. A iniciação esportiva, como é que você vê? Rapaz, para a gente falar sobre iniciação esportiva, a gente deve, na minha visão, a gente deve falar um pouco sobre a importância do esporte.
Por que a Certo. iniciação esportiva? Né? Acho que assim, o esporte, ele sendo um fenômeno social, mundial, né? Ele sempre foi utilizado tanto por sociedade, por governos, né? E ele sempre foi considerado um fenômeno. Os seus praticantes, o cara que pratica, o esportista, sempre teve uma posição de destaque na sociedade. Na minha época, eu estou com 63 anos, mas quando eu tinha meus 18, 20, 25 anos, a pessoa que era atleta de alguma coisa, ele falava aquilo com orgulho, né? Eu sou atleta. Então ele era uma referência. Quem não passou pela escola e viu um aluno seu querer ser um Neymar da vida, um Xuxa da vida na natação, né? Ter a referência no esporte, cada modalidade, no handebol, no basquete, no futsal, na ginástica e outras modalidades que não são tão evidenciadas no país. Então o esporte, por ser um fenômeno, ele tem que ser muito estudado, ele tem que ser muito discutido, debatido, e isso é o que a gente está tentando fazer aqui agora, né? Então, a iniciação esportiva ela é muito séria e muito importante, porque, apesar de tudo que a gente está vendo da evolução da educação física, escolar e não escolar, formal e não formal, ainda hoje, século XXI, no nosso país e no mundo, a gente encontra profissionais não, leigos, tentando e realizando treinamentos esportivos no interior, na capital, nas capitais do Brasil, e isso é um absurdo, porque a iniciação esportiva ela tem que passar pela cadeira da faculdade, da universidade, e o profissional, que talvez seja o mais importante nesse setor todo aí, tem que ser avaliado, tem que ser competente, tem que ser formado, tem que ser forjado dentro de uma escola para poder ser um profissional que vai trabalhar com iniciação esportiva. Telino, eu estou falando isso, eu me lembro assim, minha era de quadra, né? Porque hoje eu não tenho mais tempo para estar em quadra. A questão de formação de atletas, o leigo. O que diferencia um profissional do outro? Não é um diploma só, né? Que eles tiram aí, faz cursinho com não sei quem, com outros professores, mas esse conhecimento que você fala, que a gente adquire na universidade, esse conhecimento técnico e científico que vai fazer toda a diferença. Claro. Principalmente na formação. Porque é o seguinte, onde eu moro, tinha muita gente que olhava meus atletas, aí quando terminava o jogo, ia lá e saía, vem para mim aqui, porque a minha equipe é melhor. Mas eles não trabalhavam na formação. Eu formava e depois eles chegavam lá e tiravam, e ainda se dava o luxo de dizer que eram professores, eram formadores. E para mim, jamais. Agora, assim, quando você falou da dimensão do esporte, eu acho legal para a gente falar da iniciação, você vê um negócio, no auge da briga, Estados Unidos e Iraque, jogo da Copa do Mundo, eles vão lá, se cumprimentam, falam, país em crise como a França, onde existem duas classes sociais. Na Copa do Mundo, todo mundo era todo mundo. Não tinha isso. Que Zidane era dito como de uma classe inferior, e na hora do jogo, essa magia que o esporte tem. É uma coisa que eu fico fascinado. Aí, se eu for olhar pelo lado da iniciação, então, quem trabalha com iniciação, trabalha na fase mais importante da vida de uma criança, que é justamente a formação. Uma palavra que eu lembro muito de você, que é quando a gente fala em ética. Ética assim, é você inscrito, meu irmão. Então, a formação é ética também, né? Veja, eu acho que para você ser um profissional que vai trabalhar com iniciação esportiva, você tem que trabalhar com todos os setores da iniciação. Quais são esses setores? Você tem a parte motora, mas também você tem que ter a parte humanitária, a parte social. E eu não concebo um profissional de educação física hoje, trabalhando com a iniciação esportiva, onde a criança ela foca aquilo ali como se fosse a vida dela. O esporte para a criança, principalmente na escola, porque ela no clube e tal, ela não tem muito acesso. Então, quando a criança chega na escola, ela quer praticar as modalidades esportivas que ela sempre vê, ela sempre almeja,
ela tem que ter um profissional que vá trabalhar com ela como um todo, e não só no aspecto técnico e tático. Esse profissional tem que levar em consideração os aspectos sociais, a questão da ética. Eu vejo profissionais de educação física por aí, isso é uma questão de muita discussão no Brasil inteiro. Profissionais de educação física formados, profissionais de educação física, que têm diploma e tudo mais, que na hora H, que vai montar uma equipe, ele faz falcatrua, ele falsifica a identidade de aluno, e isso aí a criança está vendo, e aquilo ela leva para o resto da vida. E que profissional é esse que nós estamos formando, gente? Onde é que ele passou a disciplina de ética na faculdade? Tem cursos por aí da educação física, nem a disciplina de ética tem. E as que tem, os profissionais, os alunos, não dão tanto valor. Não dão valor à disciplina de ética, não dão valor à disciplina de sociologia, filosofia, pedagogia. E aí a gente tem que valorizar essas disciplinas. Temos que fazer um trabalho com os professores que trabalham nessa disciplina de sociologia, ética, filosofia, para que eles levem isso aí para o campo da educação física, para o campo do esporte, para que esses profissionais saiam dessas universidades com a competência para tal. Competência que eu digo não é só no treinamento esportivo, não é só na aprendizagem motora, comportamento motor, não. É a competência como um todo, globalizada. Mais ou menos por aí. Thelino, eu não posso deixar de passar em branco a honra de ter na nossa live o professor Almir. O professor Almir Gru está aqui presente, o professor Cacá. Um monte de gente aqui, Cacá. O professor Rui Bandeira, aqui de Recife, nosso coordenador lá da faculdade, também está aqui presente. A nossa irmã professor do Pará. Leonor está aqui Rosinha. também, que eu já vi. E Rosinha. Eu queria parabenizar o professor Almir Adolfo Bru, que ele é presidente mundial e presidente da FIEP. O professor Torquato é meu irmão aqui de Campina Grande, também está aqui. Então, o que é que acontece? Por que eu quero parabenizar ele nessa live? Porque tem tudo a ver com ele. Foi criado na FIEP as comissões. E existe a comissão que é Esporte para Todos, onde meu coordenador, eu faço parte dessa comissão, estou lá, meu coordenador é o professor Wagner, o qual eu tenho um grande orgulho de estar presente, e o coordenador adjunto, meu irmão Alfredo Telino. Então, a preocupação que a gente tem hoje com esse esporte para todos, é o esporte para o deficiente, é para o menos favorecido, é o esporte que contempla todo mundo. Não é aquele esporte seletivo. Você joga bola, jogo. Então, tu vai jogar. Você quer ser quem? Eu quero ser Neymar, eu quero ser Cristiano Ronaldo. Não, cara. O esporte hoje, todos, tu vai ser você. Eu não vou vender sonhos, eu não vou vender expectativa, eu não vou criar nada. Então, a gente vai criar uma situação a qual a criança se sente realizada, cara. É o viver. Eu queria pedir permissão a você para citar tem uma citação aqui que eu acho show. Ana Jacome, ela diz o seguinte: plenitude é quando a vida cabe no instante presente, sem aperto. E a gente desfruta o conforto de não sentir falta de nada. Dentro da iniciação esportiva, quando eu trabalho com crianças, eu penso muito nisso. Ele ter plenitude. Marisa, veja, hein? O que seria ele ter plenitude? Ele chega na praia lá em Porto de Galinha, tá lá o Alfredo Telino com os filhos batendo a bolinha. Aí ele vai lá bater uma bolinha. Ele está jogando jogo de raquete. A BNCC diz que a gente deve trabalhar jogos de raquete também. Aí ele vai lá, bota a bolinha dele. Mas tem aquela sobrinha do meu amigo Alfredo Telino, que foi lá para Porto de Galinha, está jogando voleibol. Ele chega lá, ele vai jogar um voleibol. Aí eu pergunto, ele vai ser atleta? Não. A gente está fazendo um processo que a gente está inserindo ele a um contexto. E nesse contexto, quando é exigido a qualidade, ele chega lá e ele não sente falta de nada. Por quê? Porque foi trabalhada essa qualidade nele. Então, eu gosto muito dessa citação, porque eu vejo dessa forma, meu irmão. A gente não forma atletas, não é isso? Eu acho que a gente forma atletas, o atleta da vida, o atleta
da sociedade e não o atleta que vai mirar, trabalhar para ganhar daquilo. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, não sei se eu estou fazendo me entender. Você forma o atleta vivenciado, o atleta da vida, o atleta que faz por paixão, que faz para ter saúde, que faz para suar, transpirar. A criança e até mesmo nós adultos, mesmo doente, a gente quer praticar esporte, mesmo doente, o esporte é um fenômeno tão grande, tão forte, que nós, com doença ou sadios, a gente tem que estar ligado nele, jogando, participando, seja qual for. Você costuma dizer que existe um quadrado mágico: handebol, voleibol, basquete e futebol. Isso é uma pura verdade. Mas o esporte, ele tem N opções, tá? Hoje em dia, já é considerado até esporte, o videogame. O pessoal está jogando lá. A pessoa, para poder ficar horas ali jogando, ele tem que fazer um condicionamento físico muito intenso. O corredor de Fórmula 1, que fica ali sentado, ou ele tem uma preparação física intensa para ele estar ali no cockpit do seu automóvel, ou ele não vai conseguir ser campeão de nada, não vai conseguir nem terminar a corrida. Eu me lembro na época do saudoso e grande campeão Ayrton Senna, ele terminou uma corrida que ele não conseguia levantar o braço, né? Ou seja, ele contratou um fisiologista, ele contratou um fisioterapeuta, ele contratou gente para trabalhar fisicamente para ele poder estar sentado naquele cockpit do Fórmula 1. Então, isso que você falou é importantíssimo, a citação dela é espetacular. A gente não está preocupado em formar o atleta que vai disputar em competições de ponta, em equipes de ponta, mas a gente está preocupado em formar o atleta cidadão. É esse que tem que ser visto aí. Celina, a gente falando em atletas, aí eu gosto de falar, essa semana eu encontrei um ex-aluno meu da base, né? E ele chegava a falar, Divan, cara, hoje eu entendo o que tu queria falar. Quando a gente chegava em quadra e falava, ó, pessoal, relaxa, a gente veio aqui brincar. Aí ele dizia, todo mundo lá lutando, brigando, e tu chegava lá pra gente e dizia, aí hoje eu entendo. Hoje eu tenho um aluno de série A, eu tive alunos de outras séries, mas o que eu digo aos meus alunos é o seguinte, a minha iniciação, eu crio uma expectativa de ele ser uma pessoa que tem plenitude, uma pessoa, um cidadão atleta. Agora, a consequência dele, o que ele busca é que ele vai me dizer se vai ser um atleta de rendimento ou não. Outro ponto, Telino, que eu acho que é bem interessante, é quando a gente fala esporte. Né? A gente diz o esporte na escola e o esporte da escola, né? Isso. Isso aí já vem sendo discutido desde a década de 80, quando eu estava me formando aqui na Universidade Federal. Inclusive um grupo muito forte que surgiu naquela época, o grupo da professora Celita Farel, que fez uma revolução, eu fui aluno dela, inclusive, tá? E começou a surgir essa história do esporte da e na escola, né? Eu acho que ambos são importantes. Ambos. Tem alguma coisa... Ambos são importantes. Por que ambos são importantes? Que loucura é essa? Não, não é loucura. Tá? A gente pode, na escola, praticar o esporte da escola e na escola em momentos diferenciados. Agora, o que não se pode, no meu ponto de vista, é confundir as coisas. Você vê, tem professores hoje que chegam assim e dizem, não, a gente tem que fazer o esporte como um esporte para todos, um esporte integrativo. Ótimo, esporte integrativo. Vamos trabalhar o esporte integrativo. Aí você começa, esporte e participação. Todo mundo tem que jogar, todo mundo tem que participar. E nesse aspecto, ele vai buscar trabalhar apenas as questões humanitárias. E esquece um pouco das questões técnicas e táticas daquela modalidade esportiva. O outro professor que quer trabalhar o outro tipo de esporte, ele vai dizer, não, eu vou trabalhar para competição, para jogar, para ganhar, para fazer isso. E ele esquece o outro lado, ele só se preocupa com a parte técnica e tática, estratégia e tudo mais, e esquece o lado social, humanitário, que o esporte também tem que fazer. E aí, você tem que botar na balança, você tem que ser um profissional que trabalhe todos os dois lados, os dois vieses da coisa. O que é que você me diz?
Eu concordo demais com você, porque a gente não tem como separar uma coisa da outra, certo? O que eu vejo é essa unificação, certo? Com algumas ressalvas, alguns cuidados, porque assim, eu vou falar pela minha realidade, o que eu já li, o que eu vejo. Recente, numa live, alguém perguntou, um professor está treinando na escola e está treinando os meninos categoria sub-9 numa caixa de areia. Aí eu olhei e eu digo, cara, se o cara está pensando em fazer um trabalho de força, um trabalho de treinamento, vai arrebentar as crianças, ele vai lesionar. Agora, se o aluno ele tem uma deformidade do pé e esse trabalho é para uma correção postural, aí de forma lúdica, aí é outra realidade. Então, o que eu vejo assim, como você falou da questão da ética, porque o professor, tem professores que muitas vezes quer o vencer é tão importante que ele ultrapassa a idade da criança, ele não valoriza a parte cognitiva, essa parte afetiva social, que é muito importante. Então, o que eu vejo, Telino, é que tem que ter um equilíbrio das duas partes. A parte técnica, tática, ela é importante dentro de uma certa idade, mas essa parte humana, essa parte da ética, que a gente chama de julgo moral, ela é fundamental. Ela é independente de ser na escola ou fora da escola. O que é que você, quando inicia um trabalho de iniciação esportiva em qualquer lugar, o que é que você vai pretender formar? O cidadão ou simplesmente o atleta? Essa é a questão. Então, se você opta pelo atleta, você vai trabalhar uma pessoa que futuramente poderá ser um marginal na sociedade. Poderá, não estou dizendo que vai ser. Por quê? Porque você deixou de trabalhar os aspectos de cidadania com essa pessoa. E se você está pensando que este cidadão, ou que essa pessoa vai ser um atleta de ponta e vai ganhar dinheiro com isso, mesmo que ele chegue lá, chegue a uma seleção do seu país, seja um atleta de ponta, qual a expectativa de vida de atleta que ele vai ter? No máximo 30 e poucos anos, dependendo da modalidade esportiva que ele vá. E o cidadão? O cidadão, você vai formá-lo para a sua vida inteira, até a sua morte. Não adianta. Você formou, ele fica até o final da vida como cidadão. Aquela formação inicial, ele leva até o túmulo. Então aí você tem que entender que você tem que formar, primeiro, na minha concepção, o cidadão, depois o atleta. É a nossa visão. Ei, eu não posso deixar de passar em branco aqui a presença de duas pessoas, dois irmãos que a FIEP me deu, que é o professor Rinaldo, que eu tenho a grande honra de hoje chamar aqui agora, irmão, presente. E o professor Cássio de Alagoas. Grande figura, grande amigo. Duas figuras. Eu presenciei aqui também, visualizei aqui uma figura do estado da Bahia, foi meu colega, a gente se conheceu ainda criança, ele é profissional de educação física, professor Jorge Araújo. Tá, que colocou aqui uma mensagem, profissional de educação física lá de Salvador. Um abração, Jorginho. Outra figura também mandou um abraço para você e esqueceu de mim aí, foi Fabiana. Karine também. Essa comissão de marketing, ela é excelente, o Cássio, a Marisa, a Karina. Telino. O pessoal do Equador entrou também, não sei se você viu aí. Eu vi, se eu ver, eu só consigo fazer uma coisa, ou um ou outro. Eu também. Como você estava falando, eu fico lendo, aí eu vi que o pessoal do Equador tá aí, tá com a gente aí. É uma das coisas que eu tenho mais inveja da mulher, é isso. É a capacidade, que a mulher tem a capacidade de resolver e fazer várias coisas ao mesmo tempo. E, diga-se de passagem, bem feito. A gente, homem não, a gente tem aquela limitação, é uma coisa de cada vez, a mulher não. Aí ou eu falo ou eu leio. Rapaz, a mulher que manda no mundo, rapaz. Ela que não sabe disso, fala baixo. Beleza. Porque o Fabiano botou aqui, esqueci de você não, Diva. Eu vi. Grande figura. Telino, uma das coisas que eu acho interessante no esporte, né? Aquela questão de você treinar, a questão da iniciação, uma modalidade.
Então, por exemplo, se você for olhar no lado nosso do Brasil, apesar que o Brasil é o país do vôlei, do basquete, do handebol, de todas as modalidades, mas a gente costuma dizer que o Brasil é o país do futebol. Então, a maioria das crianças, quando chega na escolinha, só vê uma coisa: futebol, futebol. Existe uma influência que eu acho assim, que muitas vezes negativa, do pai. Então, assim, do pai não, da família, né? Então, a família quer que ele seja jogador de futebol e seja um atleta atacante. Por quê? Porque se a gente for olhar, melhor jogador do Brasil, o pessoal fala que é Neymar. Certo? Melhor jogador da Argentina, Messi. Melhor jogador de Portugal, Cristiano Ronaldo. Melhor jogador da França. Então, a visibilidade que eles têm, que tem que ser futebol e o jogador tem que ser atacante. É uma das coisas que eu acho assim, que muitas vezes, você na iniciação, se você quer fazer uma iniciação séria, se você quer fazer uma iniciação com consistência, você às vezes entra num certo atrito com esse olhar que a mídia passa para todo mundo. O que é que você acha? Rapaz, veja bem, eu acho que pior do que o aluno querer ser Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, tudo bem, pior que eu encontro, você estava falando isso no início, eu estava me lembrando aqui de uma situação que eu passei na beira de uma quadra. Um pai frustrado que tentou ser jogador de voleibol e não conseguiu, e porque queria que o filho dele fosse jogador de voleibol. E botou o menino na escolinha, o menino não queria, e foi. Aí eu fui conversando com a criança e foi levando, aí a gente começou a participar de jogos, uma brincadeira, e não sei o que, fomos para o campeonato, uma brincadeira, e ele estava no banco. E o pai fazia: professor, bota meu filho para jogar. Eu: calma, pai, ele vai jogar, tenha calma. Aí no segundo set eu fui, coloquei o menino para jogar, ele jogou, saiu, depois eu voltei no outro set, saiu. Mas o pai ficou reclamando porque queria que o filho fosse titular de qualquer maneira. Ou seja, ele transfere a frustração dele de não ter sido atleta para que a criança, o filho dele seja, e fica brigando com o profissional, com o professor de educação física, para que torne o filho dele uma pessoa que ele não foi. Ou seja, ele é frustrado e quer acabar com essa frustração através do filho. E isso não é fácil. Olha, o esporte a gente vai se deparar com N situações. N. Eu fui árbitro de voleibol, o que eu escutei em beira de quadra, de técnico dizer para atleta dizer para técnico, pais da arquibancada dizer para filho, para técnico: meu amigo, brincadeira, dava para eu escrever um livro. E eu sei que muitos que estão aqui assistindo já passam por isso e já passaram, tá? Porque é como você disse, a pessoa se espelha em alguém e quer imitar aquele alguém, quer ser aquele alguém. É muito difícil você hoje chegar a um patamar de um Messi, de um Cristiano Ronaldo, de um Neymar, em termos de visualidade mundial, em termos monetários. É muito difícil, é mesmo que ter na loteria. É a mesma coisa que ter na loteria. Então, tantos ficam frustrados pelo caminho porque não conseguiram isso. Cabe a quem? Nós, profissionais, mostrar para eles que aquilo ali é um sonho, não. Aquilo ali é quase que uma coisa impossível. O que ele tem que fazer é brincar, como você disse, é jogar, é participar, é brincar. Se a coisa acontecer um dia, palmas, vamos levar ele para frente. Se não, ele vivenciou o esporte em sua plenitude e não com a obrigação de competir. É isso que eu quero dizer. Karina perguntou aqui o prejuízo que dá a iniciação esportiva tardia. O que eu vejo, assim, ela perguntou se tem problema, acho que foi no desenvolvimento motor. Telino, eu tenho assim para mim, eu vou tentar fazer uma ideia do que a Karina falou. Por exemplo, eu divido no esporte 3 pontos, certo? Que eu tenho que levar em consideração. Então, primeiro, a maturação do sistema nervoso. Então, por exemplo, de 3 anos a 10 anos, de 0 a 3 anos, é onde se produz mais ligações nervosas, mais sinapses. De 3 anos a 10 é onde o que é utilizado, ela vai para o resto da vida. Aí se eu for para o desenvolvimento motor e cognitivo, principalmente o desenvolvimento motor, Karina, de 2 a 7 anos é onde é formado o repertório motor.
Se ele não tiver uma vivência, não necessariamente só no esporte, mas se ele não tiver uma vivência das habilidades, por exemplo, o quicar, o rolar, o receber, o lançar, o rebater, então chutar, isso aí eu falei tudo um controle de objeto, mas também tem os locomotores, o correr, o soltar, o corrida lateral, frente. Então, rolar. Se ele não tiver essa vivência, então o que vai acontecer? Quando ele passar para um outro estágio, é o que a gente chama barreira de proficiência motora. Ele não atingiu um estágio maduro, ele não conseguiu construir e provavelmente ele vai passar para outras sequências da iniciação esportiva, provavelmente, eu não vou dizer que é via de regra, mas com alguma deficiência nas habilidades. Porque não é... Aí você pode perguntar, a idade ideal de treinar. Se eu tenho um aluno que chega para mim da educação infantil, então eu vou ensinar ele algumas aí eu falei do sistema nervoso, falei também da parte motora e cognitiva. Aí é o seguinte, a criança, ela tem características e tem necessidade de ser desenvolvidas. A gente tem que respeitar isso de acordo com a idade. Por exemplo, ainda na pergunta de Karina, uma criança de 5 anos, a parte fisiológica dela, o que é que acontece? Ela cansa rápido. Então, eu tenho que ter uma noção também de treinamento esportivo, porque não é que eu vou fazer uma planilha lá, um macro, um mesociclo, nada. Mas eu tenho que ter noção que se eu aplicar uma determinada carga, algum tipo de atividade, na outra eu vou ter que ir alternando a intensidade. Fraca, forte, moderada, e assim a gente vai construindo. Quando eu trabalho com crianças. Então, eu tenho que conhecer esse lado dela, tá certo? Certíssimo. Você que trabalha com essa área aí, você está mais do que certo. Houve, inclusive, uma pergunta da professora Vânia Lúcia, aqui de Pernambuco, perguntando a gente qual a idade mais, assim, propícia para se iniciar o treinamento esportivo. Veja, se a gente vai ler autores diversos no país afora, a gente vai encontrar... Cada um diz uma coisa diferente. Vários. Inclusive tem gente que diz assim, não depende de fator etário, não depende de faixa etária, depende das suas habilidades, como é que chamam, fugiu o termo agora, assim, do que você traz de bagagem. Né? Você faz uma avaliação diagnóstica com a criança, ele tem uma bagagem, aí você já inicia ali. Mas tem calma. Gente, outra pergunta que fizeram aqui, eu vi uma vez um campeonato de futsal de fraldinha. O que seria isso? Crianças com 6 a 8 anos de idade. Fraldinha! Eu fui para a quadra para assistir. Eu fiquei horrorizado. Horrorizado. Sabe por quê? Não só pelo aspecto de elas estarem competindo e valendo medalha, com arbitragem. Gente, vocês não acreditam no que eu vou dizer. Talvez vocês acreditem porque já devem ter visto também. Mas as famílias, como as crianças são muito pequenininhas, as famílias nas arquibancadas. Os pais de algumas crianças da equipe, mandando a criança quebrar a criança da outra equipe. Quebra ele, quebra ele. Gente, o que é isso? Onde é que nós estamos? Fraldinha, competição com medalha, troféu para fraldinha. Não, porque tem que estimular a criança já. Isso aí, alguém já colocou aqui. É a situação precoce do aprendizado. Pelo amor de Deus. Não pode exigir aprendizado? Pode existir aprendizado, mas não para esta finalidade de competir com medalha, ter que ganhar troféu, ter que brigar dentro de quadra para ganhar o jogo. Pelo amor de Deus. Celino, acho que o Lu aí. Uma das coisas interessantes também, já que o Celino está falando da questão do respeito, dessa formação do cidadão, da influência dos pais, né, da família, de quem está de lado, uma coisa interessante também é o seguinte... Voltou. Voltou agora? Voltou. Viu, Celino? Eu estava dizendo, além disso, dessa formação que a gente vem falando de cidadão, então, o cidadão, como você disse, ele vai para o resto da vida. Eu já assisti jogo, categoria de sub-7, certo? Onde o professor falou, jogada 15. Meu irmão, eu fiquei olhando, aí o moleque parou, ele ia
na progressão. Aí parou, aí ficou olhando para o professor. Aí o adversário veio, tomou a bola, levou, fez um gol. Ele disse, rapaz, é muito bem feito. Cara, o sistema de jogo de fraldinha é o sistema padaria. Ataque em massa e defende bolo. Meu irmão. Mas jogada 15, o menino, ele mesmo ficou pensando qual era a jogada 15. Então, o que a gente vê, que foi bem, a frase, a pergunta, ou a colocação foi boa, é quando a gente fala do treinamento precoce. Então, e uma das coisas também que eu vejo é que a criança, quando ela é muito boa no sub-7, sub-5, sub-7, sub-9, aí quando você esquecer ela uns 2, 3 anos, 5 anos, aí você vai olhar, ela não está mais jogando. O pessoal tem aquele negócio de potencializar o que a criança é boa. Por exemplo, aqui eu já vi muito um molequezinho, aquele meio trucadozinho, meio gordinho, aí ele tem um chute potente. O pessoal bota ele vindo de trás e só o chute. Pá, 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 pá. Chute. Sub-7, gol. Lá no bombadinho. Sub-9. Aí sub-11, os moleques já são grandes, alcançam em cima. Então, aquele chute dele já não faz tanto sucesso. Então, ele vai para um banco, depois vai cair no esquecimento e você matou uma criança. Podendo ter potencializado o drible, podendo ter potencializado outras partes dele. Aí, isso é que eu fico... Quando eu vejo assim, cara, é como se você fosse aqueles extraterrestres. Chega na Terra, suga aquela criança e depois, pronto, eu não preciso mais de você não, joga fora. Aí o professor não vê uma criança dessa como um ser humano. Exatamente, é aquilo que a gente estava conversando, né? O profissional ele tem que trabalhar a criança como um ser que vai viver a sua vida inteira em plenitude. Então, você não pode tolher a criança das atividades. Você não pode inserir naquela criança coisas absurdas ou tolhê-la de uma vez. Você tem que fazer com que ela participe, com que ela aprenda. Ela vai ter que aprender sim. Ah, você vai ficar só falando sobre as coisas sociais, a cooperação, a participação, a ética. Não. Você vai ensiná-la também as modalidades, as coisas das habilidades, dentro das modalidades específicas que ela quer participar. Ou talvez até tentar fazer com que ela vá para outro esporte onde ela vai se adaptar até melhor. Tem criança grandona, como você falou, gordão, grandão, que não se dá bem no futsal, não tem habilidade, mas de repente ele pega um peso e vai lá no atletismo e detona. Eu tenho um ex-atleta nosso aqui, um ex-aluno nosso, do colégio que eu trabalhava, hoje chama-se Montanha, que vocês não conhecem, campeão brasileiro do peso. Está disputando a Olimpíada agora. E foi aluno meu, não atleta meu do atletismo. Ele foi atleta do professor Abraão Nascimento, que hoje é uma grande figura no atletismo mundial, não só de Pernambuco. Professor Abraão Nascimento. E o professor Abraão, eu vi aquele menino ser formado pelo professor Abraão desde pequeno. E hoje ele é um homem e além de ser um atleta. Então ele não foi só formado para ser atleta. E ele não se dava bem nos outros esportes. Foi para o atletismo, se deu bem, está aí Montanha, campeão mundial. E é um homem, é um cara respeitador, é um camarada que tem ética. Então ele foi formado de uma maneira correta. Alguém colocou aqui, meu irmão, queria que você comentasse sobre isso. A escola é o local mais democrático de uma cidade e está em todos os bairros. Perfeito. Uma aula de educação física com 50 minutos, 35 alunos, fica praticamente impossível você passar alguma modalidade, vai passar os conteúdos de uma modalidade. O que é que você me diz disso? Thalino, eu tenho turmas de 35, eu tenho turmas de 40 alunos e eu trabalho, certo? Por exemplo, o que eu tenho que levar em consideração é a forma que se desenvolve a atividade. O pessoal tem um negócio, não, mas eu não tenho bola, eu não tenho cone, eu não tenho isso, não faço isso, faço aquilo, certo? A forma que você é treinada. Vamos analisar o seguinte, você numa quadra, numa situação vamos usar o basquete, o handebol, o esporte de invasão, certo? O futsal, e você está numa quadra, você tem que fazer uma leitura. Eu posso fazer o tipo de treinamento, como a gente faz, o que a gente chama ludopedagógico, que eu tenho um repertório muito bom de atividades que eu treino, independente do local, do espaço, certo? Eu posso ter 30 alunos dentro de uma sala de aula. Suponha-se que eu tenho uma bola de meia, uma bolinha de borracha, qualquer bola que não seja de futsal.
E esse aluno, eles vão conduzir dentro desse espaço, todos ao mesmo tempo, certo? Não pode tocar nos companheiros. Então, aí ele vai começar a criar uma consciência corporal. E ele vai começar a criar, a desenvolver a motricidade. Então, eu não estou falando mais nenhuma quadra, eu estou falando um pátio pequeno. Certo? Se eu pegar essa bola e trazer para a mão, essa semana eu estava escutando uma palestra de um professor falando de treinamento de 30 segundos correndo, 10 segundos andando e pá, 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 pá. Eu faço o mesmo treinamento com minhas crianças. Vamos pegar um pátio com 30 alunos, certo? Eu não quero uma quadra, nem quero um campo, quero um espaço pequeno, 35 alunos. Pelino, eu versus você, na brincadeira. Eu pego essa bolinha, que é no comércio, tem até uma... São 100 bolinhas, R$30, alguma coisa. Tem uma ali, guardadinha ali comigo. Se eu corro atrás de você e tento acertar você, certo? Aí se a bola bater em você, você vai me pegar. Então, para eu acertar em você, eu tenho que dar no pique, certo? Atrás de você. Você vai ter que correr. É diferente de você correr numa linha reta de 30 metros e você correr num espaço como um pátio, que é 8x8, com diversas direções. Vou ter um aluno na frente, você vai tirar. Isso aí é o que a gente chama também de neurotreinamento. Então, eu posso ter meus 30 alunos e desenvolver as capacidades deles. Eu não necessariamente eu tenho que ensinar o basquete, seja lá o que for. Onde eu dou aula, existe uma linha que se sustenta o teto. A gente coloca, logo após a linha, eu coloco um bambolê no chão. Quem acertar, passar a bola por cima da linha e cair dentro do bambolê, ganha um bombom, uma bolinha. Então, eu estou ensinando o gesto motor do arremesso de basquete. Aí você diz, pô, mas não jogou basquete. Certo, mas ele não tem que aprender a posição, então ele não tem que dosar a força, saber. Pronto, aí a gente está trabalhando. Eu trabalho em espaços pequenos, agora eu não vou trabalhar a modalidade propriamente dita. Então, o que hoje eu vejo, que os professores gostam muito, rachinha de futebol, rachinha de baleado, de queimada, rachinha disso, de vôlei, rachão. Não. Eu trabalho os fundamentos e quando ele for jogar uma modalidade, ele sabe desenvolver, ter a técnica para aquilo ali. Aí eu vejo dessa forma, Telino. Com relação a espaço. Você está certíssimo. Eu vejo assim, na escola, quando eu trabalhava nas escolas, eu não levava a modalidade esportiva para dentro da sala de aula, para a aula de educação física. Eu fazia o que você está fazendo. Através de atividades, de grandes jogos, de jogos pré-desportivos, a gente ia mostrando para o aluno o que é aquela modalidade, mas não praticando a modalidade naquela aula. Por que isso? Se você detecta alunos ali na aula que têm algumas habilidades, você pega os seus alunos, num outro horário, você fala com a direção, monta uma equipe da escola para participar, por exemplo, dos jogos escolares, que hoje, inclusive alguém comentou que acho que foi o Galba, professor Galba, que está morrendo no Brasil inteiro os jogos escolares. Morrendo simplesmente. Por quê? Muito por culpa nossa. A gente tem que fazer o meia-culpa, porque nós também temos uma parcela grande de culpa aí. A violência no mundo, no Brasil, nas cidades, também estão. Mas nós temos uma parcela de culpa muito grande nisso aí também. E dizer que a gente tem que levar para dentro da sala de aula, dentro da minha aula de educação física, o aluno tem que praticar aqueles esportes. Tem aluno que detesta aquilo, vai ficar excluído da aula, não vai fazer aula direito. Então a gente não pode dizer, ó, a aula hoje vai ser futsal. Quem gosta vai adorar. E quem não gosta? A aula hoje vai ser só basquete. Então, mas o Estado tem aquelas limitações. Você tem que trabalhar naquela unidade especificamente aquilo. Mas você tem a liberdade de o que vai trabalhar para que aquilo que é específico, que a rede pública ou qualquer escola vai pedir, você trabalhar sem precisar forçar a criança a fazer o esporte propriamente dito. Você faz algo como um grande jogo, como brincadeiras que levem ao que você está dizendo aí, ao esboço de um arremesso, do handebol, do basquete, da cortada do vôlei, do chute, do futsal, enfim. Mas que não seja somente a prática do esporte. Aí a gente vê na escola o professor que chega lá, joga a bola, fica sentado. Meia culpa. Por que hoje, em vez de eu ter
3 aulas de educação física, como eu tinha na minha época de estudante. Hoje eu só tenho uma no ensino médio. E já queriam tirar. Lembra a confusão há 1 ano e meio, 2 anos atrás? Que queriam tirar? Aí a gente tem que fazer meia-culpa. A gente tem que fazer meia-culpa também. Quanto a isso aí, nós temos responsabilidade sobre isso. E a gente tem que reverter. A FIEP está fazendo um trabalho agora sensacional com aquelas sessões. São 9, se eu não me engano. 9 sessões que você frisou ainda agora. Parabéns à diretoria da FIEP. Nós vamos fazer um apanhado do Brasil inteiro, como é que estão, e eu espero que a gente proponha, não só aos governos, mas à sociedade como um todo, o que fazer para modificar esses quadros que a gente vai mostrar para a sociedade como é que estão. Da educação física escolar, do esporte para todos, de N... Foram 9 sessões, eu não lembro agora todas elas. Eu acho que são 9. São 9, são 9. Eu acho que o pessoal pode, alguém pode dar um alô para a gente aí, mas são 9. Nós vamos fazer um apanhado desse Brasil e mostrar para a sociedade o que é que está acontecendo e como é que a gente pode. Eu acho que a gente tem uma importância muito grande aí de a gente dar argumentos de como modificar este quadro que nós estamos encontrando aí. Porque que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu tinha 3 aulas de educação física por semana nas escolas, e hoje eu tenho no fundamental 2, e olhe lá, e no médio 1, e olhe lá. Estão querendo tirar. Por que isso? Interessante, além de você falar disso, né? Porque a gente vê o seguinte, pandemia. Aí você vê o seguinte, as pessoas que têm um condicionamento físico, se você tem uma vivência maior na parte de atividade, você teria uma imunidade melhor, você levaria uma vantagem. Aí tem alguns fatores que você vê o negócio. A humanidade hoje a doença do século, para mim, é o estresse, é a ansiedade principalmente. E como combater a ansiedade de uma criança de 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, que elas são ansiosas. Então o esporte contribui muito na formação psíquica também, né? Na canalização do estresse, dessas mazelas do século. Não é isso? Pelino, é isso. Quando você falou do esporte, aí alguém falou aí, a iniciação esportiva. Eu vou trabalhar esporte de invasão, futsal. Então, eles não sabem que eu estou trabalhando no futsal, meus alunos. Eu não digo que é futsal. Por exemplo, hoje a gente vai fazer um boliche com os pés, eu contra a Telino. Tem 2 cones lá. Então, o objetivo é chutar e derrubar o cone. Aí chutou. Eu boto um lacinho agora só com a outra perna. Não pode chutar mais com a direita, só com a esquerda. Mas só que eu estou trabalhando... Quando eles forem jogar o futebol, eles vão ter plenitude, porque eles não vão sentir falta do passe, né, do chute, e assim vai. Quando a gente fala de esporte, o que eu vejo assim, o aluno diz, eu não quero jogar handebol, eu não quero jogar isso. Eu acho que tem uma parcela de culpa da gente, nós professores, certo? Existe uma palavra chamada neuropersuasão, certo? E uma das coisas que eu descobri é que o cérebro, ele funciona em 3 etapas. Então tem a parte do risco, que é o instinto do risco, reptiliano, certo? Se nesse primeiro momento que é apresentado para ele, ele sentir medo, se ele sentir que vai ser ameaçado, que ele não vai conseguir, então você não tem como passar para as outras etapas, ele não vai fazer. Por exemplo, eu vou jogar handebol. Então, quando eu digo handebol, não quero jogar, eu não sei, certo? A gente não vai jogar handebol. A gente vai fazer um tiro-alvo daqueles de parquinho. Eu vou botar a latinha lá e você vai arremessar. Pá. Beleza. Aí vou mostrando outras, aí a gente vai trabalhando. Quando eu vou mostrar a modalidade propriamente dita, eu digo, aquele que você fez da latinha, pronto, faça agora. Aí ele já se sente à vontade. Que essa parte é responsável pelas emoções. Então, quando ele sente confortável, porque ele tem aquela habilidade, então ele tem interesse e passa pela terceira parte, que seria a parte da razão. Então, a forma que é apresentada à criança, a iniciação esportiva, ela é fundamental. Telino, eu tenho um negócio para lhe dizer. Diga lá. A gente tem 5 minutos só. Eita! Tá bom, fazer o quê? Vamos me despedir dos amigos. Né? Se você tiver mais... Eu falei dessa parte, se você quiser falar alguma coisa mais... Eu queria só falar uma coisa. Eu queria só falar uma coisa para a gente encerrar.
Eu sempre faço essa pergunta a meus alunos na faculdade. O esporte tira ou põe alguém na marginalidade? A criança, o jovem, o adolescente. O esporte tira ou põe? Essa pergunta me foi... Não é que foi feita. Essa afirmativa, uma vez aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco, eu fui convidado pela Assembleia, pelos deputados, para representar a FIEP numa audiência pública sobre educação física e esporte. E aí um deputado levantou lá na tribuna e falou: o esporte é tão importante que ele tira o jovem da marginalidade. Aí eu pedi a palavra, depois ele me cedeu a palavra, e eu falei para ele e para todos os presentes. Os deputados, todos presentes aqui, o esporte não tira ninguém da marginalidade. O esporte pode até colocar alguém na marginalidade. Quem tira ou quem põe é o profissional que está trabalhando o esporte. O esporte é apenas uma ferramenta que é utilizada por nós profissionais. Então, o que é mais importante para mim no final dessa live? É que todo profissional de educação física, esportista, quem trabalha com iniciação esportiva, ter em mente que você é quem vai formar aquela criança, aquele cidadão futuro. Então, forme-a de uma maneira consciente, de uma maneira digna e de uma maneira que ela no futuro seja um cidadão que vai transformar o mundo e não um cidadão que vai bagunçar o mundo, vai transformar o mundo para o melhor. Então, nós temos essa responsabilidade. Nós, utilizando a ferramenta esporte, temos a responsabilidade da formação do cidadão. Era essa a mensagem final que eu gostaria de transmitir para todos aí. Eu sei que não é novidade para ninguém, mas eu acho que é sempre bom a gente bater nessa mesma tecla, que é para ficar sempre presente no nosso subconsciente. E agradecer a FIEP pelo convite, agradecer a você pelo convite também, dizer que estou muito honrado em estar participando aqui, espero ter contribuído de alguma forma, pelo menos uma linhazinha que eu tenha falado, que tenha contribuído para esse seleto grupo de profissionais aí. Telino, eu agradeço também à FIEP essa oportunidade, agradeço a Deus de estar aqui, de ter botado uma pessoa como você na minha vida, que você é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, um grande profissional, e que cada bate-papo com você é uma aula para mim, é um novo aprendizado. Que é isso, Divan? A recíproca é verdadeira, a FIEP está cheia, o Brasil está repleto de excelentes profissionais e de seres humanos. Cada um aqui dentro dessa instituição é uma federação internacional, não é qualquer coisa não. Cada um aqui tem muito a dar dos seus conhecimentos. Então é um prazer enorme, você é uma referência para mim, você é o cara. Aí eu fui olhar aqui, quem está seguindo a gente, quem está assistindo, aí eu olhei, tem muita gente. Então, eu não tenho como citar todo mundo. Então, eu vou agradecer a todos que estão presentes, a todos que passaram aqui. Para não ser injusto, eu não vou citar nomes, não. Aí eu cito um e aparece outro. E agradecer a oportunidade, assim como o Telino falou, a deixar a mensagem dele, quando eu vou deixar a minha palavra é respeito. Quando vocês forem trabalhar iniciação esportiva, tenha respeito, respeita aquela criança que está lá, respeita a família, respeita a ciência, a teu estudo, a tua base, a faculdade que te formou, que te informou que existia. Então, respeita tudo, tá certo? Porque muitas vezes a gente vê atletas que chegam, pronto, eu vou citar o nome aqui, Neymar. Porque Neymar provavelmente tenha tantas lesões. Talvez tenha sido algum tipo de treinamento fora de faixa etária que ele fez, o qual deixou ele fragilizado para a parte futura. Então, vamos ter respeito a tudo, tá certo? Pessoal, muito obrigado a todos e terminamos aqui, né, Alfredo Telino. Divan Almimaia, obrigado a todos, obrigado a Deus por esse momento com a gente aqui. Um beijo para todo mundo. Um beijão, hein? Tchau. Valeu. Foi ótimo. Eu sou Telino. Eu sou o bando
meu irmão Telino. Chegamos, finalmente. Chegamos. Professor, eu fiz apenas uma explanação do que a gente ia conversar hoje. Eu falei um pouco de você, que se fosse, se fosse uma live para falar de professor Telino, eu passava 2 horas aqui falando da pessoa que você é. Aí, é isso. Rapaz, eu tenho grande referência de vossa pessoa, tá certo? Então, professor, vamos fazer uma apresentação? O senhor? Vamos. Você não já me apresentou? Não, eu só falei uma 10ª parte do que você é. Boa tarde a todos, boa tarde aos amigos da FIEP, boa tarde aos colegas profissionais de educação física, aos alunos que estão nos assistindo, à comunidade em geral, familiares, que tem alguns também assistindo a gente aí. Eu sou o professor Alfredo Telino, moro aqui em Pernambuco, sou profissional de educação física formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Fiz minha primeira pós-graduação em Curitiba, no Paraná, onde eu morei em Foz do Iguaçu, onde eu tive a felicidade e a honra de conhecer o professor Almir Adolfo Grum, e a partir daí começar a fazer parte desse seleto grupo de profissionais da FIEP, né? E é isso. Hoje eu trabalho, já me aposentei da área de educação física escolar e estou na área acadêmica ainda. E pronto aqui para a gente tentar discutir alguma coisa aí. Isso não vai ser uma live, vai ser um bate-papo com profissionais de renome, como o professor Divan Almir Maia, hoje doutor Divan Almir Maia, e que sabe tudo e mais alguma coisa na área de iniciação esportiva. Vamos embora, doutor. Eu estou falando, como eu disse a vocês, falando aqui de Campina Grande, da Paraíba. Como interessante a velocidade das informações, professor Telino. Hoje a gente estava vendo aqui Rio de Janeiro, Roraima, Alagoas, Piauí, tá o Brasil todo aqui conosco, né? Com essa informação, ela minimizou, assim, diminuiu essa distância. Por exemplo, em 93 eu era acadêmico de educação física e para fazer um trabalho eu teria que agendar uma máquina de escrever. Então a gente digitava na máquina de escrever, eu tinha o DCE. E hoje, se você se você tem o interesse de crescer, você tem milhões de opções. Então aqui é uma. A gente vai bater um papo, a gente vai falar sobre a iniciação esportiva, e você vê que a gente está abrangendo ao mesmo tempo o Brasil todo, diferente de um tempo atrás, né? Que a gente tinha que fotocopiar alguns capítulos de livro, que era tão difícil. Quando o pessoal falava doutor José Fernandes Filho, caramba, como será que ele é, hein? Será que ele anda, se ele voa, aquelas coisas? Hoje em dia ele está aqui junto com a gente, colaborando com a gente, né? Eu fico até nervoso de estar aí sendo ouvido pelo grande mestre doutor José Fernandes Filho, né? Uma pessoa que manda um abraço para ele, para sua esposa, a doutora Paula. Não sei se ela está aí com a gente. Tá mas, também. assim, tá também. São duas figuras ímpares da educação física no mundo. Não é nem no país, no Brasil, não. É no mundo. Telino, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, dentro dessa temática aqui. A iniciação esportiva, como é que você vê? Rapaz, para a gente falar sobre iniciação esportiva, a gente deve, na minha visão, a gente deve falar um pouco sobre a importância do esporte. Por que a iniciação esportiva? Né? Acho que assim, o esporte, ele sendo um fenômeno social, mundial, né, ele sempre foi utilizado tanto por sociedade, por governos, né, e ele sempre foi considerado um fenômeno. Os seus praticantes, o cara que pratica, o esportista, sempre teve uma posição de destaque na sociedade. Na minha época, eu estou com 63 anos, mas quando eu tinha meus 18, 20, 25 anos, a pessoa que era atleta de alguma coisa, ele falava aquilo com orgulho, né? Eu sou atleta.
Então ele era uma referência. Quem não passou pela escola e viu um aluno seu querer ser um Neymar da vida, um Xuxa da vida na natação, né? Ter referência no esporte, cada modalidade, no handebol, no basquete, no futsal, na ginástica, e outras modalidades que não são tão evidenciadas no país. Então o esporte, por ser um fenômeno, ele tem que ser muito estudado, ele tem que ser muito discutido, debatido, e isso é o que a gente está tentando fazer aqui agora, né? Então, a iniciação esportiva ela é muito séria e muito importante, porque, apesar de tudo que a gente está vendo da evolução da educação física escolar e não escolar, formal e não formal, ainda hoje, século XXI, no nosso país e no mundo, a gente encontra profissionais não, leigos, tentando e realizando treinamentos esportivos no interior, na capital, nas capitais do Brasil, e isso é um absurdo, porque a iniciação esportiva ela tem que passar pela cadeira da faculdade, da universidade, e o profissional, que talvez seja o mais importante nesse setor todo aí, tem que ser avaliado, tem que ser competente, tem que ser formado, tem que ser forjado dentro de uma escola para poder ser um profissional que vai trabalhar com iniciação esportiva. Telino, eu estou falando isso, eu me lembro assim, minha era de quadra, né? Que hoje eu não tenho mais tempo para estar em quadra. A questão de formação de atletas, o leigo. O que diferencia um profissional do outro? Não é um diploma só, né? Que eles tiram aí, faz cursinho com não sei quem, com outros professores, mas esse conhecimento que você fala, que a gente adquire na universidade, esse conhecimento técnico e científico que vai fazer toda a diferença. Claro. Principalmente na formação. Porque é o seguinte, onde eu moro, tinha muita gente que olhava meus atletas. Aí quando terminava o jogo, ia lá e saía, meu atleta, vem para mim aqui, porque a minha equipe é melhor. Mas eles não trabalhavam na formação. Eu formava e depois eles chegavam lá e tiravam, e ainda se dava o luxo de dizer que eram professores, eram formadores. E para mim, jamais. Agora, assim, quando você falou da dimensão do esporte, eu acho legal para a gente falar da iniciação. Você vê um negócio, no auge da briga, Estados Unidos e Iraque, jogo da Copa do Mundo, eles vão lá, se cumprimentam, falam. País em crise como a França, onde existem duas classes sociais. Na Copa do Mundo, todo mundo era todo mundo. Não tinha isso, que Zidane era dito como de uma classe inferior, e na hora do jogo, essa magia que o esporte tem. É uma coisa que eu fico fascinado. Aí, se eu for olhar pelo lado da iniciação, então, quem trabalha com iniciação, trabalha na fase mais importante da vida de uma criança, que é justamente a formação. Uma palavra que eu lembro muito de você, que é quando a gente fala em ética. Ética é você inscrito, meu irmão. Então, a formação é ética também, né? Veja, eu acho que para você ser um profissional que vai trabalhar com iniciação esportiva, você tem que trabalhar com todos os setores da iniciação. Quais são esses setores? Você tem a parte motora, mas também você tem que ter a parte humanitária, a parte social. E eu não concebo um profissional de educação física hoje, trabalhando com a iniciação esportiva, onde a criança ela foca aquilo ali como se fosse a vida dela. O esporte para a criança, principalmente na escola, porque ela no clube e tal, ela não tem muito acesso. Então, quando a criança chega na escola, ela quer praticar as modalidades esportivas que ela sempre vê, se ela sempre almeja, ela tem que ter um profissional que vá trabalhar com ela como um todo, e não só no aspecto técnico e tático. Esse profissional tem que levar em consideração os aspectos sociais, a questão da ética. Eu vejo profissionais de educação física por aí, isso é uma questão de muita discussão no Brasil inteiro. Profissionais de educação física formados, profissionais de educação física, que têm diploma e tudo mais, que na hora H, que vai montar uma equipe, ele faz falcatrua, ele falsifica a identidade de aluno, e isso aí a criança está vendo, e aquilo ela leva para o resto da vida.
E que profissional é esse que nós estamos formando, gente? Onde é que ele passou a disciplina de ética na faculdade? Tem cursos por aí da educação física, nem a disciplina de ética tem. E as que tem, os profissionais, os alunos, não dão tanto valor. Não dão valor à disciplina de ética, não dão valor à disciplina de sociologia, filosofia, pedagogia. E aí a gente tem que valorizar essas disciplinas. Temos que fazer um trabalho com os professores que trabalham nessa disciplina de sociologia, ética, filosofia, para que eles levem isso aí para o campo da educação física, para o campo do esporte, para que esses profissionais saiam dessas universidades com a competência para tal. Competência que eu digo não é só no treinamento esportivo, não é só na aprendizagem motora, comportamento motor, não. É a competência como um todo, globalizada. Mais ou menos por aí. Thelino, eu não posso deixar de passar em branco a honra de ter na nossa live o professor Almir. O professor Almir Gru está aqui presente, o professor Cacá. Um monte de gente aqui, Cacá. O professor Rui Bandeira, aqui de Recife, nosso coordenador lá da faculdade, também está aqui presente. A nossa irmã do Pará. Leonor está aqui Rosinha. também, que eu já vi. E Rosinha. Eu queria parabenizar o professor Almir Adolfo Bru, que ele é presidente mundial e presidente da FIEP. O professor Torquato é meu irmão aqui de Campina Grande, também está aqui. Então, o que é que acontece? Por que eu quero parabenizar ele nessa live? Porque tem tudo a ver com ele. Foi criado na FIEP as comissões. E existe a comissão que é Esporte para Todos, onde meu coordenador, eu faço parte dessa comissão, estou lá, meu coordenador é o professor Wagner, o qual eu tenho um grande orgulho de estar presente, e o coordenador adjunto, meu irmão Alfredo Telino. Então, a preocupação que a gente tem hoje com esse esporte para todos, é o esporte para o deficiente, é para o menos favorecido, é o esporte que contempla todo mundo. Não é aquele esporte seletivo. Você joga bola, jogo. Então, tu vai jogar. Você quer ser quem? Eu quero ser Neymar, eu quero ser Cristiano Ronaldo. Não, cara. O esporte hoje, todos, tu vai ser você. Eu não vou vender sonhos, eu não vou vender expectativa, eu não vou criar nada. Então, a gente vai criar uma situação a qual a criança se sente realizada, cara. É o viver. Eu queria pedir permissão a você para citar tem uma citação aqui que eu acho show. Ana Jacome, ela diz o seguinte: plenitude é quando a vida cabe no instante presente, sem aperto. E a gente desfruta o conforto de não sentir falta de nada. Dentro da iniciação esportiva, quando eu trabalho com crianças, eu penso muito nisso. Ele ter plenitude. Marisa, vejam, o que seria ele ter plenitude? Ele chega na praia lá em Porto de Galinha, tá lá o Alfredo Telino com os filhos batendo a bolinha. Aí ele vai lá bater uma bolinha. Ele está jogando jogo de raquete. A BNCC diz que a gente deve trabalhar jogos de raquete também. Aí ele vai lá, bota a bolinha dele. Mas tem aquela sobrinha do meu amigo Alfredo Telino, que foi lá para Porto de Galinha, está jogando voleibol. Ele chega lá e ele vai jogar um voleibol. Aí eu pergunto, ele vai ser atleta? Não. A gente está fazendo um processo que a gente está inserindo ele a um contexto. E nesse contexto, quando é exigido a qualidade, ele chega lá e ele não sente falta de nada. Por quê? Porque foi trabalhada essa qualidade nele. Então eu gosto muito dessa citação, porque eu vejo dessa forma, meu irmão. A gente não forma atletas. Não é isso? Eu acho que a gente forma atletas, o atleta da vida, o atleta da sociedade, e não o atleta que vai mirar, trabalhar para ganhar daquilo. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, não sei se eu estou fazendo me entender. Você forma o atleta vivenciado, o atleta da vida, o atleta que faz por paixão, que faz para ter saúde, que faz para suar, transpirar. A criança e até mesmo nós adultos, mesmo doente, a gente quer praticar esporte, mesmo doente. O esporte é um fenômeno tão grande, tão forte, que nós, com doença ou sadios, a gente tem que estar ligado nele, jogando, participando, seja qual for. Você costuma dizer que existe um quadrado mágico: handebol, voleibol, basquete e futebol.
Isso é uma pura verdade. Mas o esporte, ele tem N opções, ele tem N opções. Tá? Hoje em dia, já é considerado até esporte o videogame. O pessoal está jogando lá. A pessoa, para poder ficar horas ali jogando, ele tem que fazer um condicionamento físico muito intenso. O corredor de Fórmula 1, que fica ali sentado, ou ele tem uma preparação física intensa para ele estar ali no cockpit do seu automóvel, ou ele não vai conseguir ser campeão de nada, não vai conseguir nem terminar a corrida. Eu me lembro na época do saudoso e grande campeão Ayrton Senna, ele terminou uma corrida que ele não conseguia levantar o braço. Né? Ou seja, ele contratou um fisiologista, ele contratou um fisioterapeuta, ele contratou gente para trabalhar fisicamente para ele poder estar sentado naquele cockpit do Fórmula 1. Então, isso que você falou é importantíssimo, a citação dela é espetacular. A gente não está preocupado em formar o atleta que vai disputar em competições de ponta, em equipes de ponta, mas a gente está preocupado em formar o atleta cidadão. É esse que tem que ser visto aí. Celina, a gente falando em atletas, aí eu gosto de falar, essa semana eu encontrei um ex-aluno meu da base, né? E ele chegava a falar, Divan, cara, hoje eu entendo o que tu queria falar. Quando a gente chegava em quadra e falava, ó, pessoal, relaxa, a gente veio aqui brincar. Aí ele dizia, pô, todo mundo lá lutando, brigando, e tu chegava lá pra gente e dizia, aí hoje eu entendo. Hoje eu tenho um aluno de série A, eu tive alunos de outras séries, mas o que eu digo aos meus alunos é o seguinte, a minha iniciação, eu crio uma expectativa de ele ser uma pessoa que tem plenitude, uma pessoa, um cidadão atleta. Agora, a consequência dele, o que ele busca é que ele vai me dizer se vai ser um atleta de rendimento ou não. Outro ponto, Telino, que eu acho que é bem interessante, é quando a gente fala esporte. Né? A gente diz o esporte na escola e o esporte da escola, né? Isso. Isso aí já vem sendo discutido desde a década de 80, quando eu estava me formando aqui na Universidade Federal. Inclusive um grupo muito forte que surgiu naquela época, o grupo da professora Celita Farel, que fez uma revolução, eu fui aluno dela, inclusive, tá? E começou a surgir essa história do esporte da e na escola. Né? Eu acho que ambos são importantes. Ambos. Tem alguma coisa... Ambos são importantes. Por que ambos são importantes? Que loucura é essa? Não, não é loucura. Tá? A gente pode, na escola, praticar o esporte da escola e na escola em momentos diferenciados. Agora, o que não se pode, no meu ponto de vista, é confundir as coisas. Você vê, tem professores hoje que chegam assim e dizem, não, a gente tem que fazer o esporte como um esporte para todos, um esporte integrativo. Ótimo, esporte integrativo. Vamos trabalhar o esporte integrativo. Aí você começa, esporte e participação. Todo mundo tem que jogar, todo mundo tem que participar. E nesse aspecto, ele vai buscar trabalhar apenas as questões humanitárias. E esquece um pouco das questões técnicas e táticas daquela modalidade esportiva. O outro professor que quer trabalhar o outro tipo de esporte, ele vai dizer, não, eu vou trabalhar para competição, para jogar, para ganhar, para fazer isso. E ele esquece o outro lado, ele só se preocupa com a parte técnica e tática, estratégia e tudo mais, e esquece o lado social, humanitário, que o esporte também tem que fazer. E aí, você tem que botar na balança, você tem que ser um profissional que trabalhe todos os dois lados, os dois vieses da coisa. O que é que você me diz? Eu concordo demais com você, porque a gente não tem como separar uma coisa da outra, certo? O que eu vejo é essa unificação, certo? Com algumas ressalvas, alguns cuidados, porque assim, eu vou falar pela minha realidade, o que eu já li, o que eu vejo. Recente, numa live, alguém perguntou, um professor está treinando na escola e está treinando os meninos categoria sub-9 numa caixa de areia. Aí eu olhei e eu digo, cara, se o cara está pensando em fazer um trabalho de força, um trabalho de treinamento, ele vai arrebentar as crianças, ele vai lesionar.
Agora, se o aluno ele tem uma deformidade do pé e esse trabalho é para uma correção postural, aí de forma lúdica, aí é outra realidade. Então, o que eu vejo assim, que, como você falou da questão da ética, porque o professor, tem professores que muitas vezes quer o vencer é tão importante que ele ultrapassa a idade da criança, ele não valoriza a parte cognitiva, essa parte afetiva social, que é muito importante. Então, o que eu vejo, Telino, é que tem que ter um equilíbrio das duas partes. A parte técnica, tática, ela é importante dentro de uma certa idade, mas essa parte humana, essa parte da ética, que a gente chama de julgo moral, ela é fundamental. Ela é independente de ser na escola ou fora da escola. O que é que você, quando inicia um trabalho de iniciação esportiva em qualquer lugar, o que é que você vai pretender formar? O cidadão ou simplesmente o atleta? Essa é a questão. Então, se você opta pelo atleta, você vai trabalhar uma pessoa que futuramente poderá ser um marginal na sociedade. Poderá, não estou dizendo que vai ser. Por quê? Porque você deixou de trabalhar os aspectos de cidadania com essa pessoa. E se você está pensando que este cidadão, ou que essa pessoa vai ser um atleta de ponta e vai ganhar dinheiro com isso, mesmo que ele chegue lá, chegue a uma seleção do seu país, seja um atleta de ponta, qual a expectativa de vida de atleta que ele vai ter? No máximo 30 e poucos anos, dependendo da modalidade esportiva que ele vá. E o cidadão? O cidadão, você vai formá-lo para a sua vida inteira, até a sua morte. Não adianta. Você formou, ele fica até o final da vida como cidadão. Aquela formação inicial, ele leva até o túmulo. Então aí você tem que entender que você tem que formar, primeiro, na minha concepção, o cidadão, depois o atleta. É a nossa visão. Eu não posso deixar de passar em branco aqui a presença de duas pessoas, dois irmãos que a FIEP me deu, que é o professor Rinaldo, que eu tenho a grande honra de hoje chamar aqui agora, irmão, presente. E o professor Cássio de Alagoas. Grande figura, grande amigo. Duas figuras. Eu presenciei aqui também, visualizei aqui uma figura do estado da Bahia, foi meu colega, a gente se conheceu ainda criança, ele é profissional de educação física, professor Jorge Araújo. Tá, que colocou aqui uma mensagem, profissional de educação física lá de Salvador. Um abração, Jorginho. Outra figura também mandou um abraço para você e esqueceu de mim aí, foi Fabiana. Karine também. Essa comissão de marketing, ela é excelente, o Cássio, a Marisa, a Karina. Telino. O pessoal do Equador entrou também, não sei se você viu aí. Eu vi, se eu ver, eu só consigo fazer uma coisa, ou um ou outro. Eu também. Você estava falando, eu fico lendo, aí eu vi que o pessoal do Equador tá aí, tá com a gente aí. É uma das coisas que eu tenho mais inveja da mulher, é isso. É a capacidade, que a mulher tem a capacidade de resolver e fazer várias coisas ao mesmo tempo. E, diga-se de passagem, bem feito. A gente, homem não, a gente tem aquela limitação, é uma coisa de cada vez, a mulher não. Aí ou eu falo ou eu leio. Rapaz, a mulher que manda no mundo, rapaz. Ela que não sabe disso, fala baixo. Beleza. Porque o Fabiano botou aqui, esqueci de você não, Divan. Eu vi. Grande figura. Telino, uma das coisas que eu acho interessante no esporte, né? Aquela questão de você treinar, a questão da iniciação, uma modalidade. Então, por exemplo, se você for olhar no lado nosso do Brasil, apesar que o Brasil é o país do vôlei, do basquete, do handebol, de todas as modalidades, mas a gente costuma dizer que o Brasil é o país do futebol. Então, a maioria das crianças, quando chega na escolinha, só vê uma coisa, futebol, futebol. Existe uma influência que eu acho assim, que muitas vezes negativa, do pai. Então, assim, do pai não, da família, né? Então, a família quer que ele seja jogador de futebol e seja um atleta atacante. Por quê? Porque
Se a gente for olhar, melhor jogador do Brasil, o pessoal fala que é Neymar. Certo? Melhor jogador da Argentina, Messi. Melhor jogador de Portugal, Cristiano Ronaldo. Melhor jogador da França. Então, a visibilidade que eles têm, que tem que ser futebol e o jogador tem que ser atacante. É uma das coisas que eu acho assim, que muitas vezes, você na iniciação, se você quer fazer uma iniciação séria, se você quer fazer uma iniciação com consistência, você às vezes entra em um certo atrito com esse olhar que a mídia passa para todo mundo. O que é que você acha? Rapaz, veja bem, eu acho que pior do que o aluno querer ser Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, tudo bem, pior que eu encontro, você estava falando isso no início, eu estava me lembrando aqui de uma situação que eu passei na beira de uma quadra. Um pai frustrado que tentou ser jogador de voleibol e não conseguiu, e porque queria que o filho dele fosse jogador de voleibol. E botou o menino na escolinha, o menino não queria, e foi. Aí eu fui conversando com a criança e foi levando, aí a gente começou a participar de jogos, uma brincadeira, e não sei o que, fomos para o campeonato, uma brincadeira, e ele foi, estava no banco. E o pai fazia, professor, bota meu filho para jogar. Aí eu, calma pai, ele vai jogar, tenha calma. Aí no segundo set eu fui, coloquei o menino para jogar, ele jogou, saiu, depois eu voltei no outro set, saiu. Mas o pai ficou reclamando porque queria que o filho fosse titular de qualquer maneira. Ou seja, ele transfere a frustração dele de não ter sido atleta para que a criança, o filho dele seja, e fica brigando com o profissional, com o professor de educação física, para que torne o filho dele uma pessoa que ele não foi. Ou seja, ele é frustrado e quer acabar com essa frustração através do filho. E isso não é fácil. Olha, o esporte a gente vai se deparar com N situações. N. Eu fui árbitro de voleibol, que eu escutei em beira de quadra, de técnico dizer para atleta, atleta dizer para técnico, pais da arquibancada dizer para filho, para técnico, meu amigo, brincadeira, dava para eu escrever um livro. E eu sei que muitos que estão aqui assistindo já passam por isso e já passaram, tá? Porque é como você disse, a pessoa se espelha em alguém e quer imitar aquele alguém, quer ser aquele alguém. É muito difícil você hoje chegar a um patamar de um Messi, de um Cristiano Ronaldo, de um Neymar, em termos de visualidade mundial, em termos monetários, é muito difícil, é mesmo que ter na loteria. É a mesma coisa que ter na loteria. Então, tantos ficam frustrados pelo caminho porque não conseguiram isso. Cabe a quem? Nós, profissionais, mostrar para eles que aquilo ali é um sonho, não. Aquilo ali é quase que uma coisa impossível. O que ele tem que fazer é brincar, como você disse, é jogar, é participar, é brincar. Se a coisa acontecer um dia, palmas, vamos levar ele para frente. Se não, ele vivenciou o esporte em sua plenitude e não com a obrigação de competir. É isso que eu quero dizer. Karina perguntou aqui o prejuízo que dá a iniciação esportiva tardia. O que eu vejo, assim, ela perguntou se tem problema, acho que foi no desenvolvimento motor. Telino, eu tenho assim para mim, eu vou tentar fazer uma ideia do que a Karina falou. Por exemplo, eu divido no esporte 3 pontos, certo? Que eu tenho que levar em consideração. Então, primeiro, a maturação do sistema nervoso. Então, por exemplo, de 3 anos a 10 anos, de 0 a 3 anos, é onde se produz mais ligações nervosas, mais sinapses. De 3 anos a 10 é onde o que é utilizado, ela vai para o resto da vida. Aí se eu for para o desenvolvimento motor e cognitivo, principalmente o desenvolvimento motor, Karina, de 2 a 7 anos é onde é formado o repertório motor. Se ele não tiver uma vivência, não necessariamente só no esporte, mas se ele não tiver uma vivência das habilidades, por exemplo, o quicar, o rolar, o receber, o lançar, o rebater, então chutar, isso aí eu falei, tudo um controle de objeto, mas também tem os locomotores, o correr, o saltar,
corrida lateral, frente. Então, rolar. Se ele não tiver essa vivência, então o que vai acontecer? Quando ele passar para um outro estágio, é o que a gente chama barreira de proficiência motora. Ele não atingiu um estágio maduro, ele não conseguiu construir e provavelmente ele vai passar para outras sequências da iniciação esportiva, provavelmente, eu não vou dizer que é via de regra, mas com alguma deficiência nas habilidades. Porque não é, daí você pode perguntar, a idade ideal de treinar. Se eu tenho um aluno que chega para mim da educação infantil, então eu vou ensinar ele algumas aí eu falei do sistema nervoso, falei também da parte motora e cognitiva. Aí é o seguinte, a criança, ela tem características e tem necessidade de ser desenvolvidas. A gente tem que respeitar isso de acordo com a idade. Por exemplo, ainda na pergunta de Karina, uma criança de 5 anos, a parte fisiológica dela, o que é que acontece? Ela cansa rápido. Então, eu tenho que ter uma noção também de treinamento esportivo, que não é que eu vou fazer uma planilha lá, com macro, um mesociclo, nada. Mas eu tenho que ter noção que se eu aplicar uma determinada carga, algum tipo de atividade, na outra eu vou ter que ir alternando a intensidade. Fraca, forte, moderada, e assim a gente vai construindo. Quando eu trabalho com crianças. Então, eu tenho que conhecer esse lado dela, tá certo? Certíssimo. Você que trabalha com essa área aí, você está mais do que certo. Houve, inclusive, uma pergunta da professora Vânia Lúcia, aqui de Pernambuco, perguntando a gente qual a idade mais, assim, propícia para se iniciar o treinamento esportivo. Veja, se a gente vai ler autores diversos no país afora, a gente vai encontrar... Cada um diz uma coisa diferente. Vários. Inclusive tem gente que diz assim, não depende de fator etário, não depende de faixa etária, depende das suas habilidades, como é que chamam, fugiu o termo agora, assim, do que você traz de bagagem. Né? Você faz uma avaliação diagnóstica com a criança, ele tem uma bagagem, aí você já inicia ali. Mas tem calma. Gente, outra pergunta que fizeram aqui, eu vi uma vez um campeonato de futsal de fraldinha. O que seria isso? Crianças com 6 a 8 anos de idade. Fraldinha! Eu fui para a quadra para assistir. Eu fiquei horrorizado. Horrorizado. Sabe por quê? Não só pelo aspecto de elas estarem competindo e valendo medalha, com arbitragem. Gente, vocês não acreditam no que eu vou dizer. Talvez vocês acreditem porque já devem ter visto também. Mas as famílias, como as crianças são muito pequenininhas, as famílias nas arquibancadas. Os pais de algumas crianças da equipe, mandando a criança quebrar a criança da outra equipe. Quebra ele, quebra ele. Gente, o que é isso? Onde é que nós estamos? Fraldinha, competição com medalha, troféu para fraldinha. Não, porque tem que estimular a criança já. Isso aí, alguém já colocou aqui. É a situação precoce do aprendizado. Pelo amor de Deus. Não pode exigir aprendizado? Pode existir aprendizado, mas não para esta finalidade de competir com medalha, ter que ganhar, troféu, ter que brigar dentro de quadra para ganhar o jogo, pelo amor de Deus. Celino, acho que o Lu aí. Uma das coisas interessantes também, já que o Celino está falando da questão do respeito, dessa formação do cidadão, da influência dos pais, né, da família, de quem está de lado, uma coisa interessante também é o seguinte... Voltou. Voltou agora? Voltou. Viu, Celino? Eu estava dizendo, além disso, dessa formação que a gente vem falando de cidadão. Então, o cidadão, como você disse, ele vai para o resto da vida. Eu já assisti jogo, categoria de sub-7, certo? Onde o professor falou, jogada 15. Meu irmão, eu fiquei olhando, aí o moleque parou, ele ia na progressão, aí parou, aí ficou olhando para o professor. Aí o adversário veio, tomou a bola, levou, fez um gol. Ele disse, rapaz, é muito bem feito. Cara, o sistema de jogo de fraldinha é o sistema padaria. Ataque em massa e defende bolo. Meu irmão. Mas jogada 15, o menino, ele mesmo ficou pensando qual era a jogada 15.
Então, o que a gente vê, que foi bem, a frase, a pergunta, ou a colocação foi boa, é quando a gente fala do treinamento precoce. Então, e uma das coisas também que eu vejo é que a criança, quando ela é muito boa no sub-7, sub-5, sub-7, sub-9, aí quando você esquecer ela uns 2, 3 anos, 5 anos, aí você vai olhar, ela não está mais jogando. O pessoal tem aquele negócio de potencializar o que a criança é boa. Por exemplo, aqui eu já vi muito um molequezinho, aquele meio trucadozinho, meio gordinho, aí ele tem um chute potente. O pessoal bota ele vindo de trás e só o chute. Pá, 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 pá. Chute. Sub-7, gol. Lá no bombadinho. Sub-9. Aí sub-11, os moleques já são grandes, alcançam em cima. Então aquele chute dele já não faz tanto sucesso. Então ele vai para um banco, depois vai cair no esquecimento e você matou uma criança. Podendo ter potencializado o drible, podendo ter potencializado outras partes dele. Aí isso é que eu fico, quando eu vejo assim, cara, é como se você fosse aqueles extraterrestres, chega na Terra, suga aquela criança e depois, pronto, eu não preciso mais de você não, joga fora. Aí o professor não vê uma criança dessa como um ser humano. Exatamente, é aquilo que a gente estava conversando, né? O profissional ele tem que trabalhar a criança como um ser que vai viver a sua vida inteira em plenitude. Então, você não pode tolher a criança das atividades. Você não pode inserir naquela criança coisas absurdas ou tolhê-la de uma vez. Você tem que fazer com que ela participe, com que ela aprenda. Ela vai ter que aprender sim. Ah, você vai ficar só falando sobre as coisas sociais, a cooperação, a participação, a ética. Não. Você vai ensiná-la também as modalidades, as coisas das habilidades, dentro das modalidades específicas que ela quer participar. Ou talvez até tentar fazer com que ela vá para outro esporte onde ela vai se adaptar até melhor. Tem criança grandona, como você falou, gordão, grandão, que não se dá bem no futsal, não tem habilidade, mas de repente ele pega um peso e vai lá no atletismo e detona. Eu tenho um ex-atleta nosso aqui, um ex-aluno nosso do colégio que eu trabalhava, hoje chama-se Montanha, que vocês não conhecem, campeão brasileiro do peso. Está disputando a Olimpíada agora. E foi aluno meu, não atleta meu do atletismo. Ele foi atleta do professor Abraão Nascimento, que hoje é uma grande figura no atletismo mundial, não só de Pernambuco. Professor Abraão Nascimento. E o professor Abraão, eu vi aquele menino ser formado pelo professor Abraão desde pequeno. E hoje ele é um homem e além de ser um atleta. Então ele não foi só formado para ser atleta. E ele não se dava bem nos outros esportes. Foi para o atletismo, se deu bem, está aí Montanha, campeão mundial. E é um homem, é um cara respeitador, é um camarada que tem ética. Então ele foi formado de maneira correta. Alguém colocou aqui, meu irmão, queria que você comentasse sobre isso. A escola é o local mais democrático de uma cidade e está em todos os bairros. Perfeito. Uma aula de educação física com 50 minutos, 35 alunos, fica praticamente impossível você passar alguma modalidade, vai passar os conteúdos da modalidade. O que é que você me diz disso? Thalino, eu tenho turmas de 35, eu tenho turmas de 40 alunos e eu trabalho, certo? Por exemplo, o que eu tenho que levar em consideração é a forma que se desenvolve a atividade. O pessoal tem negócio, não, mas eu não tenho bola, eu não tenho cone, eu não tenho isso, não faço isso, faço aquilo, certo? A forma que você é treinada. Vamos analisar o seguinte, você numa quadra, numa situação vamos usar o basquete, o handebol, o esporte de invasão, certo? O futsal, e você está numa quadra, você tem que fazer uma leitura. Eu posso fazer o tipo de treinamento, como a gente faz, o que a gente chama ludopedagógico, que eu tenho um repertório muito bom de atividades que eu treino, independente do local, do espaço. Certo? Eu posso ter 30 alunos dentro de uma sala de aula. Suponha-se que eu tenho uma bola de meia, uma bolinha de borracha, qualquer bola que não seja de futsal. E esses alunos, eles vão conduzir dentro desse espaço, todos ao mesmo tempo, certo? Não pode tocar nos companheiros. Então, aí ele vai começar a criar uma consciência corporal. E ele vai começar a desenvolver a motricidade. Então, eu não estou falando mais nenhuma quadra, eu estou falando um pátio pequeno, certo? Se eu pegar essa bola e trazer para a mão,
Essa semana eu estava escutando uma palestra de um professor falando de treinamento de 30 segundos correndo, 10 segundos andando e pá, 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 pá. Eu faço o mesmo treinamento com minhas crianças. Vamos pegar um pátio com 30 alunos, certo? Eu não quero uma quadra, nem quero um campo, quero um espaço pequeno, 35 alunos. Pelino, eu versus você, na brincadeira. Eu pego essa bolinha, que é no comércio, tem até uma... São 100 bolinhas, R$30, alguma coisa. Tem uma ali, guardadinha ali comigo. Se eu corro atrás de você e tento acertar você, certo? Aí se a bola bater em você, você vai me pegar. Então, para eu acertar em você, eu tenho que dar um pique, certo? Atrás de você. Você vai ter que correr. É diferente de você correr numa linha reta de 30 metros e você correr num espaço como um pátio, que é 8x8, com diversas direções. Vou ter um aluno na frente, você vai tirar. Isso aí é o que a gente chama também de neurotreinamento. Então, eu posso ter meus 30 alunos e desenvolver as capacidades deles. Eu não necessariamente eu tenho que ensinar o basquete, seja lá o que for. Onde eu dou aula, existe uma linha que sustenta o teto. A gente coloca, logo após a linha, eu coloco um bambolê no chão. Quem acertar, passar a bola por cima da linha e cair dentro do bambolê, ganha um bombom, uma bolinha. Então, eu estou ensinando o gesto motor do arremesso de basquete. Aí você diz, pô, mas não jogou basquete. Certo, mas ele não tem que aprender a posição, então ele não tem que dosar a força, saber. Pronto, aí a gente está trabalhando. Eu trabalho em espaços pequenos, agora eu não vou trabalhar a modalidade propriamente dita. Então, o que hoje eu vejo, que os professores gostam muito, rachinha de futebol, rachinha de baleado, de queimada, rachinha disso, de vôlei, rachão. Não. Eu trabalho os fundamentos que, quando ele for jogar uma modalidade, ele sabe desenvolver, ter a técnica para aquilo ali. Aí eu vejo dessa forma, Telino. Com relação a espaço. Você está certíssimo. Eu vejo assim, na escola, quando eu trabalhava nas escolas, eu não levava a modalidade esportiva para dentro da sala de aula, para a aula de educação física. Eu fazia o que você está fazendo. Através de atividade, de grandes jogos, de jogos pré-desportivos, a gente ia mostrando para o aluno o que é aquela modalidade, mas não praticando a modalidade naquela aula. Por que isso? Se você detecta alunos ali na aula que têm algumas habilidades, você pega os seus alunos, num outro horário, você fala com a direção, monta uma equipe da escola para participar, por exemplo, dos jogos escolares, que hoje, inclusive alguém comentou que acho que foi o Galba, professor Galba, que está morrendo no Brasil inteiro os jogos escolares. Morrendo simplesmente. Por quê? Muito por culpa nossa. A gente tem que fazer o meia-culpa, porque nós também temos uma parcela grande de culpa aí. A violência no mundo, no Brasil, nas cidades, também estão. Mas nós temos uma parcela de culpa muito grande nisso aí também. E dizer que a gente tem que levar para dentro da sala de aula, dentro da minha aula de educação física, o aluno tem que praticar aqueles esportes. Tem aluno que detesta aquilo, vai ficar excluído da aula, não vai fazer aula direito. Então a gente não pode dizer, ó, a aula hoje vai ser futsal. Quem gosta vai adorar, e quem não gosta, né? A aula hoje vai ser só basquete. Então, mas o Estado tem aquelas limitações. Você tem que trabalhar naquela unidade especificamente aquilo. Mas você tem a liberdade de o que vai trabalhar para que aquilo que é específico, que a rede pública ou qualquer escola vai pedir, você trabalhar sem precisar forçar a criança a fazer o esporte propriamente dito. Você faz algo como um grande jogo, como brincadeiras que levem ao que você está dizendo aí, ao esboço de um arremesso, do handebol, do basquete, da cortada do vôlei, do chute, do futsal, enfim. Mas que não seja somente a prática do esporte. Aí a gente vê na escola o professor que chega lá, joga a bola, fica sentado. Meia culpa. Por que hoje, em vez de eu ter 3 aulas de educação física, como eu tinha na minha época de estudante, hoje eu só tenho uma no ensino médio. E já queriam tirar. Lembra a confusão há 1 ano e meio, 2 anos atrás? Que queriam tirar? Aí a gente tem que fazer meia culpa. A gente tem que fazer meia culpa também. Quanto a isso aí, nós temos responsabilidade sobre isso. E a gente tem que reverter. A FIEP está fazendo um trabalho agora sensacional
com aquelas sessões, são 9, se eu não me engano, 9 sessões que você frisou ainda agora. Parabéns à diretoria da FIEP. Nós vamos fazer um apanhado do Brasil inteiro, como é que estão, e eu espero que a gente proponha, não só aos governos, mas à sociedade como um todo, o que fazer para modificar esses quadros que a gente vai mostrar para a sociedade como é que estão. Da educação física escolar, do esporte para todos, de N... Foram 9 sessões, eu não lembro agora todas elas. Eu acho que são 9. São 9. Eu acho que o pessoal pode, alguém pode dar um alô para a gente aí. Mas para a sociedade, o que é que está acontecendo? E como é que a gente pode... Eu acho que a gente tem uma importância muito grande aí de a gente dar argumentos de como modificar este quadro que nós estamos encontrando aí. Porque que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu tinha 3 aulas de educação física por semana nas escolas, e hoje eu tenho no fundamental 2, e olhe lá, e no médio 1, e olhe lá. Estão querendo tirar. Por que isso? Interessante, além de você falar disso, né? Porque a gente vê o seguinte, pandemia. Aí você vê o seguinte, as pessoas que têm um condicionamento físico, se você tem uma vivência maior na parte de atividade, você teria uma imunidade melhor, você levaria uma vantagem. Aí tem alguns fatores que você vê o negócio. A humanidade hoje a doença do século, para mim, é o estresse, a ansiedade principalmente. E como combater a ansiedade de uma criança de 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, que elas são ansiosas. Então, o esporte contribui muito na formação psíquica também, né? Na canalização do estresse, dessas mazelas do século. Não é isso? Telino, é isso. Quando você falou do esporte, aí alguém falou aí, a iniciação esportiva. Eu vou trabalhar esporte invasão, futsal. Então, eles não sabem que eu estou trabalhando no futsal, meus alunos. Eu não digo que é futsal. Por exemplo, hoje a gente vai fazer um boliche com os pés, eu contra a Telino. Tem 2 cones lá. Então, o objetivo é chutar e derrubar o cone. Aí chutou. Eu boto um lacinho agora só com a outra perna. Não pode chutar mais com a direita, só com a esquerda. Mas só que eu estou trabalhando... Quando eles forem jogar o futebol, eles vão ter plenitude. Porque eles não vão sentir falta do passe, né, do chute, e assim vai. Quando a gente fala de esporte, o que eu vejo assim, o aluno diz, eu não quero jogar handebol, eu não quero jogar isso. Eu acho que tem uma parcela de culpa da gente, nós professores, certo? Existe uma palavra chamada neuropersuasão, certo? E uma das coisas que eu descobri é que o cérebro, ele funciona em 3 etapas. Então tem a parte do risco, que é o instinto do risco, reptiliano, certo? Se nesse primeiro momento que é apresentado para ele, ele sentir medo, se ele sentir que vai ser ameaçado, que ele não vai conseguir, então você não tem como passar para as outras etapas, ele não vai fazer. Por exemplo, eu vou jogar handebol. Então, quando eu digo handebol, não quero jogar, eu não sei, certo? A gente não vai jogar handebol. A gente vai fazer um tiro-alvo daqueles de parquinho. Eu vou botar a latinha lá e você vai arremessar. Pá. Beleza. Aí vou mostrando outras, aí a gente vai trabalhando. Quando eu vou mostrar a modalidade propriamente dita, eu digo, aquele que você fez da latinha, pronto, faça agora. Aí ele já se sente à vontade. Que essa parte é responsável pelas emoções. Então, quando ele se sente confortável, porque ele tem aquela habilidade, então ele tem interesse e passa pela terceira parte, que seria a parte da razão. Então, a forma que é apresentada à criança, a iniciação esportiva, ela é fundamental. Telino, eu tenho um negócio para lhe dizer. Diga lá. A gente tem 5 minutos só. Eita! Tá bom, fazer o quê? Vamos me despedir dos amigos. Né? Se você tiver mais... Eu falei dessa parte, se você quiser falar alguma coisa mais... Eu queria só falar uma coisa. Eu queria só falar uma coisa para a gente encerrar. Eu sempre faço essa pergunta a meus alunos na faculdade. O esporte tira ou põe alguém na marginalidade? A criança, o jovem, o adolescente. O esporte tira ou põe? Essa pergunta me foi... Não é que foi feita, essa afirmativa, uma vez aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco, eu fui convidado pela
Assembleia, pelos deputados, para representar a FIEP numa audiência pública sobre educação física e esporte. E aí um deputado levantou lá na tribuna e falou: o esporte é tão importante que ele tira o jovem da marginalidade. Aí eu pedi a palavra, depois ele me cedeu a palavra, e eu falei para ele e para todos presentes: os deputados, todos presentes aqui, o esporte não tira ninguém da marginalidade. O esporte pode até colocar alguém na marginalidade. Quem tira ou quem põe é o profissional que está trabalhando o esporte. O esporte é apenas uma ferramenta que é utilizada por nós profissionais. Então, o que é mais importante para mim no final dessa live? É que todo profissional de educação física, esportista, quem trabalha com iniciação esportiva, ter em mente que você é quem vai formar aquela criança, aquele cidadão futuro. Então, forme-a de uma maneira consciente, de uma maneira digna e de uma maneira que ela no futuro seja um cidadão que vai transformar o mundo e não um cidadão que vai bagunçar o mundo. Vai transformar o mundo para o melhor. Então, nós temos essa responsabilidade. Nós, utilizando a ferramenta esporte, temos a responsabilidade da formação do cidadão. Era essa a mensagem final que eu gostaria de transmitir para todos aí. Eu sei que não é novidade para ninguém, mas eu acho que é sempre bom a gente bater nessa mesma tecla, que é para ficar sempre presente no nosso subconsciente. E agradecer a FIEP pelo convite, agradecer a você pelo convite também, dizer que estou muito honrado em estar participando aqui, espero ter contribuído de alguma forma, pelo menos uma linhazinha que eu tenha falado, que tenha contribuído para esse seleto grupo de profissionais aí. Telino, eu agradeço também à FIEP essa oportunidade, agradeço a Deus de estar aqui, de ter botado uma pessoa como você na minha vida, que você é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, um grande profissional, e que cada bate-papo com você é uma aula para mim, é um novo aprendizado. É isso, Divan. A recíproca é verdadeira. A FIEP está cheia, o Brasil está repleto de excelentes profissionais e de seres humanos. Cada um aqui dentro dessa instituição é uma federação internacional, não é qualquer coisa não. Cada um aqui tem muito a dar dos seus conhecimentos. Então é um prazer enorme, você é uma referência para mim, você é o cara. Aí eu fui olhar aqui, quem está seguindo a gente, quem está assistindo, aí eu olhei, tem muita gente. Então, eu não tenho como citar todo mundo. Então, eu vou agradecer a todos que estão presentes, a todos que passaram aqui, para não ser injusto, eu não vou citar nomes, não. Isso. Aí eu cito um e aparece outro. E agradecer a oportunidade, assim como o Telino falou, a deixar a mensagem dele, quando eu vou deixar a minha palavra é respeito. Quando vocês forem trabalhar iniciação esportiva, tenha respeito, respeita aquela criança que está lá, respeita a família, respeita a ciência, a teu estudo, a tua base, a faculdade que te formou, que te informou que existia. Então respeita tudo, tá certo? Porque muitas vezes a gente vê atletas que chegam, pronto, eu vou citar um nome aqui, Neymar, porque Neymar provavelmente tenha tantas lesões. Talvez tenha sido algum tipo de treinamento fora de faixa etária que ele fez, o qual deixou ele fragilizado para a parte futura. Então, vamos ter respeito a tudo, tá certo? Pessoal, muito obrigado a todos e terminamos aqui, né, Alfredo Telino? Divan Almimaia, obrigado a todos, obrigado a Deus por esse momento com a gente aqui. Um beijo para todo mundo. Beijão, hein? Tchau. Valeu. Foi ótimo.